Ele foi tão querido, ele foi tão sensível, ele foi tão acolhedor, que um menino de 15 anos que nunca tinha pisado no teatro na vida, eu falei, isso aqui é incrível. Ele, pois é, isso é o teatro. Aí eu falei, é o que eu quero fazer. Ele falou, pois então faça. Então, eu sou essa pessoa aí que começa uma coisa, entra na outra, e não fala, e no final não falou nada, não é mesmo? TimeCast, episódio 25, Renata e Alessandra. Sejam bem-vindos a mais um TimeCast. Esse episódio, ele tá incrível. Se fosse você, não perdi ele por nada. Porque hoje nós temos dois convidados. Nós não temos só um, né, direção? Hoje nós trouxemos, na falta de um, a gente tem dois. E é por um grande motivo, porque... é uma amigona minha que a arte deu e um amigo que agora também virou um amigão que a arte me deu. E eles estão concorrendo no FIC. E eu estou muito feliz de trazer eles aqui com a gente. A Rê e o Alessandro Ramos e Renata de Paula. Sejam bem-vindos ao TimeCast. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, time. Sejam bem-vindos. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. E eu poderia aqui ficar horas falando de vocês, né? O Ale que eu não conhecia antes, mas a Rê que eu já conheço há um tempo. Eu poderia ficar aqui horas falando de vocês. Mas nada melhor do que vocês mesmos se apresentarem pra quem tá assistindo. Ixi, que difícil, hein? Ah, não, começa você! Não gosto de falar de mim, vou tomar um gole d'água aqui. Hoje eles estão falando dia de sorte, porque enquanto um não vai estar com tanta sorte, mas enquanto um fala, o outro pensa. Não, Ale, lógico, vai começar, óbvio, né, gente? As damas primeiro. Então a pergunta que não quer calar, quem é Renata de Ramos? Paula. Ai, olha só, gente. Não, vai, Não, Ale. eu não vou com... Ale. Olha, por livre e espontânea pressão, Tá começo Começa eu. você, Ale. Eu sou um apaixonado pela arte. Isso é o que eu sou desde sempre. Desde que eu me conheço por gente, eu sou conectado à arte, a me comunicar, a contar histórias. Isso sempre me moveu. Embora na primeira fase da minha vida eu tenha seguido por outros caminhos, mas, enfim, quando eu optei pela arte já na faculdade, desde então é o que me move, né? Como profissional e como ser humano. E daí tem muita história pela frente. A partir disso é muita coisa. Teatro, TV, cinema, né? E internet. Não só como ator, como apresentador também. E me desdobrando nesse Brasilzão nosso. E que você tem que realmente construir o solo onde você pisa em cima. O ator acabou aprendendo a produzir, a escrever e tocar o barco para que a coisa acontecesse. Sou muito feliz por isso. E a vida me traz parceiros incríveis para que a gente possa construir e realizar juntos. E agora, Renata de Paula. Eu já tô super fã aqui. Eu já virei fã também. Ser humano lindo, Irmãzinha. Renata, quem é você? Quem é Renata? Ai, gente, era mais fácil você ficar perguntando outras coisas, né? E as pessoas vão descobrindo em casa quem sou eu. Mas é uma pergunta sempre difícil pra gente, né? Super. Não, e a primeira coisa que eles pedem é pra gente se apresentar, né? É engraçado isso, porque... Quem nós somos. Gente, primeiro, muito prazer, né? Eu sou a Renata de Paula. E assim... É difícil responder essa pergunta, são quase 25 anos que a gente tem que se apresentar, né? Especialmente nós que fazemos muita publicidade, coisa e tal. E é muito louco porque, apesar de 25 anos tendo que aprender a fazer isso, ainda é um lugar, assim, estranho, sabe? Falando, quem é você? Porque tem a Renata profissional e tem a Renata do dia a dia. Mas eu sou atriz, apresentadora, locutora, maravilhosa, produtora, também sou mentora de comunicadores, palestrante. E... O quê? Então, pelo amor de Deus, direção, esqueci que ela era mentora de comunicadores. Vamos marcar com ela pra ajudar aqui a apresentadora do programa, obrigada. Bora! Já peguem o contato dela, por favor, anotem. E eu comecei por uma grande coincidência na arte. Eu estava já no 3º ano, então demorei para entrar nessa área, porque era algo muito distante assim da minha realidade, de fato.
não fazendo a vítima aqui, né? Mas, enfim, realmente eu venho de uma família que não tinha essa coisa de consumir arte, né? Esse sonho de artistas, assim, sabe? De geração para geração, né? De passar de geração para geração. E aí eu fui fazer participar de um ensaio de uma amiga minha e faltou uma atriz no dia. Acho que eu nunca contei essa história pro Alê. Acho que não. E aí o diretor virou e falou assim, você não pode ler aí o personagem e tal, não sei o quê. E na época eu trabalhava com formatura, gente. Jogava vôlei, assim, né? E ali... uma peça engraçada, coisa e tal. Tem certeza que você nunca fez nada? Eu falei, não, nunca fiz nada, não. Você tá afim de entrar no teatro? Sério? Assim? Então foi assim. A peça não foi lá essas coisas, né? Mas eu tava fazendo teatro. Foi assim que eu entrei. Depois eu fui estudar, coisa e tal. Eu tinha 17 anos. Tinha acabado, tinha 16, super 17. nova. Mas assim, para quem não vem assim de uma família de artistas, 17 anos pode ser assim um grande delay, né? E aí a minha história começou um pouco nesse lugar como atriz. E aí acabei entrando na comunicação. Na verdade, a comunicação sempre esteve presente na minha vida no sentido da fala. Mas eu só fui ter essa percepção lá na frente. Então, eu sou essa pessoa aí que começa uma coisa e entra na outra. E não fala, e no final não falou nada, não é mesmo? E esse foi o podcast. Tchau, gente! Obrigado, gente. Valeu! Foi ótimo receber vocês aqui. Gente, eles são incríveis, não são? Eles não são sensacionais? Meu café tá esfriando, dá licença? Pra você ver como a personalidade da pessoa, né? Por isso que eu falei que, olha, são 25 anos tentando falar de mim, hein, gente? Tentando me vender. E até é engraçado vocês falarem isso, porque antes da gente entrar no assunto principal desse podcast hoje, porque tem um motivo porque os dois estão aqui, porque vai ter um 2, gente, vai ter um só com a Lê e um só com a Rê, pra gente, com certeza, pra gente se aprofundar um pouco mais nessa história de vocês. Guarda aqueles assuntos mais assim, você guarda... Não, mas pode contar também. Tem muito assunto. Não é bem assim, a gente pode contar. A gente faz uma pausazinha depois das 2 horas de programa, a gente volta semana que vem. Mas é que assim, Ale, eu pesquisei sua vida, tá? Ai, então, meu assim, Deus, calma. Você falou que você começou na faculdade, que você encontrou a arte, né? Mas como é que foi esse processo? Não sei quantos anos vocês já estão, mas... Esse ano, Você tá esse ano de 2025, eu completo 30 anos. Esse é o número que eu tenho aqui no meu 30 ponto. anos, mas oficialmente. E agora eu vou fazer uma justiça aqui, que eu não venho de uma família de artistas, muito pelo contrário. Meu pai, ele era da área elétrica, engenheiro elétrico, e trabalhou em multinacional, essa coisa toda. E old school, né? Aquele pai da pernambucanão, sabe? Aquele cara, um nordestino arretado, e assim, meu filho vai fazer aquilo que eu faço. E minha mãe sempre foi do lar, muito humana, muito querida, minha mãezinha, linda, tá aí. E uma mineirinha quietinha, né? E fica na dela. Então, assim, eu nunca tinha pisado no teatro na minha vida. Meu Deus. Sabe? Nem pra assistir uma peça. Nem pra assistir uma peça, obviamente. Então, assim, aí eu me formei no 1º grau, sem nunca ter pisado no teatro. Entrei, fiz o tal do vestibulinho para colegial técnico. E meu pai falou assim, não, você vai fazer a área que o seu pai está, porque é isso. E eu falei, tá, papai. Naquela época não tinha muito o que, né? Filho mais velho, vai seguir os caminhos do pai. Entrei no colegial técnico na ED São Paulo, ali na Tiradentes. E a professora de literatura, primeiro ano do ensino técnico, vamos assistir uma peça de teatro. Falei, ok. Aquele monte de nerd, porque eram todos nerds, fazia eletrônica. E eu, um monte de japoneses e mais uns malucos. E aí nós fomos assistir um espetáculo no Teatro Taíba, ali na Rua 3 Rios, no Bom Retiro. Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade. Nunca tinha pisado no teatro na minha vida. E posso te dizer que seguramente que quando eu sentei, eu fui assistir um espetáculo que chamava Mais Quero um Asno que me carrega do que um cavalo que me derrube, de Gil Vicente, que era a história de Inês Pereira. Uma comédia deliciosa. E o protagonista do espetáculo era um ator que até então a grande mídia não conhecia. E viria a conhecer alguns anos depois, que é o Pascoal da Conceição, que é o Doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Meu Deus. Ele viria a ser o Doutor Abobrinha. Mas já era um ator, nossa, super respeitado. E quando eu assisti aquilo, juro pra vocês, como se um canhão tivesse batido no meu peito.
Aí acabou o espetáculo, eu lembro nítido, não lembro o que eu comi ontem, mas isso eu lembro. Que acabou o espetáculo, deixei todo mundo sair, e eu falei, eu quero falar com o diretor da peça. Aí o produtor, não, vem aqui, vem por aqui. Me levou no camarim, e era o Pascoal, era o ator, e também era o diretor. Me recebeu, foi muito... Eu até conversamos sobre isso alguns dias atrás, que eu estive com ele, nos tornamos amigos, e aí ele falou assim, eu te tratei bem, né, Ale? Pô, eu te tratei bem. Eu falei, cara, ele foi tão querido, ele foi tão sensível, ele foi tão acolhedor, que um menino de 15 anos que nunca tinha pisado no teatro na vida, eu falei, isso aqui é incrível. Ele, pois é, isso é o teatro. Aí eu falei, é o que eu quero fazer. Ele falou, pois então faça. Você foi mordido pelo bichinho do teatro. Ele me deu telefone, me deu um monte de coisa, que eu perdi depois. E aí eu saí de lá completamente transtornado, porque eu tinha acabado de ingressar num curso de eletrônica, com uma família... Meu pai super austero e super rígido com relação a isso. Eu cheguei em casa, eu lembro que no jantar daquele dia eu falei... então, fui no teatro, tá, meu pai, todos comendo juntos, tá, meu pai não dando muita bola. E aí eu falei, eu acho que eu quero fazer teatro. Foi a hora que ele parou. Você tira isso da cabeça, hein? E aí, para com isso. Tá. Só que aí eu entrei pro grupo de teatro da escola, sem meu pai saber. Eu estudava o período integral, das 7 da manhã às 5 da tarde. Gente, eu fiz de tudo ali naquele campus da FATEC, onde tinha ETEC. Participei de projetos teatrais, de literatura, não sei o que, menos eletrônica. Me formei em eletrônica e a primeira coisa que eu fiz foi entrar na faculdade de artes. E meu pai, que nessa altura já tinha se divorciado da minha mãe, ele saiu de onde ele estava para me encontrar, quando ele soube que eu passei na faculdade de artes. Ele falou, você vai largar disso hoje. Eu falei, não vou. É o que eu quero fazer. E você, olha o que meu pai falou. Ele falou, se você não largar disso, eu te deserdo. Olha as palavras dele. Eu falei assim, pois então, você já não é casado com a minha mãe. E não veio ao caso aqui contar essa história. Eu falei, então, eu vou seguir minha vida. Tá tudo certo. Meu Deus, e aí, fiz que coragem, Ale. Fiz a faculdade de artes, banquei minha faculdade e banquei minha vida daí pra frente. E sempre tive envolvido com a arte desde então. E pronto. Teve algum... Teve muitas coisas. Não, mas teve um reviravolta essa história aí? Como é que foi o final dessa história? Você realmente foi deserdado pelo seu pai? Não. Mas terminou mal a história, não é uma tragédia. Ele aceitou depois. Não, mas assim, não, também assim, ele já não vivia mais. Engole, ele já não vivia mais no âmbito da família. Sim, somos em 4 irmãos, eu sou o mais velho, aí meio que a nossa família, minha mãe e eu administramos a família sem ele, né? Então, ok. E depois começaram a surgir os projetos que eu comecei para mídia, comecei a fazer muita publicidade, muita coisa na TV e aí os amigos dele falaram, vi teu filho, vi. E assim, ele nunca deu aquela bênção dele, mas segundo outras pessoas dizem que ele comentava, mas nunca chegou a comentar para mim, né? Ele já faleceu tudo, mas enfim. Mas eu estou em paz com isso. E as dificuldades que a gente encontra na vida... O ator, Fernando Montenegro falou muito sobre isso. E os grandes, né, falam sobre isso. Tenta fazer outra coisa na vida. Tenta. Porque para você seguir na arte, principalmente no teatro, nas condições que a arte é tratada, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, você precisa realmente entender aquilo como um propósito, sabe? Na tua vida. É acreditar muito em algo. Porque o artista, notadamente o ator, eu acho que não é muito exagero dizer que o ator é um médico da alma, sabe? A arte transforma. E tá aí um grande perigo para alguns lados que tentam cercear a arte, justamente porque ela joga luz. O artista, ele joga luz ao povo. A arte é você devolver ao povo o povo. Contar para as pessoas a história de pessoas. E fazer com que as pessoas reflitam sobre isso. Então, um ator, quando ele entra num projeto artístico, ele aprende muito. Aprende muito. E tal qual um professor, né? Um professor sempre aprende mais do que o próprio aluno quando ele leciona. O ator, quando ele está no palco, ele vivencia uma história, ele dá vida a uma personagem, ele sai transformado. Assim como o público também.
Então, isso nos move, isso nos retroalimenta, sabe? Seja no teatro, seja no cinema, seja nas outras expressões artísticas. Isso é algo que é vivo. E completando 30 anos de carreira, eu tenho isso mais vivo do que nunca dentro de mim. E sigo. Em alguma vez você se arrependeu por ter escolhido seguir? Nunca. Arrepender nunca. Arrepender nunca. Viu, gente? Você que tá em casa e você tá indeciso, segue o seu coração que no final dá tudo certo aí. O Ale hoje é um dos grandes atores que o Brasil tem. E... Gentileza sua. Não, é verdade. Eu não... que nem eu falei hoje, eu conheci ele hoje, aqui no estúdio. Mas eu tive a oportunidade de estudar um pouco a sua história, a sua trajetória. E eu falei assim, gente, será que isso aqui é verdade? será que mandaram... Fake news! Será que mandaram esse material certo, gente? Será que eu tô louca? O que é? Porque é 30 anos de carreira, mas não é 30 anos de carreira... fazendo 30 anos preenchidos. 30 anos preenchidos de carreira, né? A carreira preenchida de coisas e projetos que você foi né? Você se envolveu, publicidades, séries, filmes, enfim. Então, é muita coisa. Por isso que eu falei, gente, isso aqui é só um gostinho pra vocês ficarem com mais vontade, mas eu prometo que eu trago eles aqui pra falar um pouco mais. Mas, Ale, que bom. Parabéns por você ter seguido e ter abrilhantado a nossa arte, porque com certeza a gente ganhou, não é só você que ganhou com a arte na sua vida, mas a nós também, como público, como artistas. Porque eu tenho certeza que você, por onde passou, agregou muito com tudo que você fez e trilhou, né? Nesses 30... já vou fazer pergunta. Pode fazer. Nesses 30 anos, teve algum momento que você trabalhou com algo que não tenha sido... que não tinha tido total conexão com a arte? Só quando fui morar em Portugal. Tá. Morei 2 anos em Portugal. Durante esses 30 anos, 2 foram em Portugal. Em Portugal. Foi de 2017 a 2019. Assim que eu finalizei Libertos, aquele filme que eu te comentei... Vamos falar sobre Libertos. Quando eu gravei Libertos, eu já tinha as passagens compradas para Portugal. Gente, já coloca, aproveita e vamos falar um pouquinho de Libertos. Eu sei que eu tô com o tempo curto, mas se vocês puderem botar o trailer que eu mandei pra vocês. E como que foi esse... Mas você comprou a passagem gravando? Não. Eu mudei com a família. Eu mudei igual para você, Portugal. né, Rê? A Rê também dando um spoiler aqui. Fui para não voltar. Fui com tudo. Família vem de tudo, sabe aquela coisa? Sim. Fui com tudo. E por quê? Porque nós queríamos viver fora do Brasil. Teve um momento e viver essa experiência. Vamos viver a experiência e eu acho fora do que isso Brasil. é válido, porque até quanto artista, eu acho que viver outras culturas, outras experiências, a gente precisa. Foi incrível para minha filha. A minha filha mais velha, tanto é que nós voltamos, minha filha mais velha ficou. Hoje ela está casada, está feliz, enfim. E sabe aquela história de você fazer algo pela tua família e depois ela ter a opção da escolha? Uau! Entendeu? Eu acho que nós, como pais, e eu amo ser pai, eu sempre quis ser pai na minha vida toda, é assim, primeiro, ser o melhor amigo, no caso das minhas filhas, são 2, e segundo, ser desnecessário. Chega um momento que você tem que ser desnecessário. Ou seja, o seu filho tem que voar. Ele não precisa ser preso a você por necessidade, e sim... está conectado contigo pelo amor que sente por ti e não porque precisa de você. E minha filha hoje, a mais velha, ela é completamente independente. E quando nós fomos para Portugal, as asas dela abriram. E assim, uau, eu tenho um orgulho imenso dela. E hoje nossa ligação é de amor, pura e simplesmente. Ela não precisa de mim para nada, né? A não ser o amor, a troca de amor, a troca de experiência. Vamos assistir o trailer. Esse aí foi... Eu não sei se foi... Só uma pergunta antes da gente ir pro trailer. Foi a sua primeira... Como é que... Porque você é um dos protagonistas de um dos maiores filmes do cinema cristão hoje do Brasil, se não o maior, né, Ale? Olha, não posso dizer que seguramente que é o maior, mas com certeza hoje ele fez um sucesso absurdo. E como que foi para chegar a esse lugar ali do protagonista do filme? Eu fui indicado ao Jefinho, ao Jefferson Nali e à Luciana Costa, o casal que lidera esse projeto, pela Daniele Pascoal,
que é a atriz. E ela trabalhou como produtora neste filme. E eles precisavam de um vilão. Aí ele falou assim, chama o vilão. Prazer, vilão. Gente, ele é tão bonzinho. Eu tinha feito um filme com a Dani, foi quando eu a conheci, um filme do Felipe, e onde eu interpretava um esquizofrênico, né? O Felipe Santana, ele trabalhou na O2, trabalhou com o Daniel Rezende, que é um dos grandes nomes no cinema nacional, foi o montador de Cidade de Deus, Tropa de Elite, Sim. enfim, tudo isso. E o Felipe trabalhou com ele e pegou meu contato e falou, Ale, eu tenho um filme e é super desafiador o personagem, ele é um esquizofrênico. Eu falei, pô, adoro personagens desafiadores, né? Gosto aí da zona de conforto. E a Dani me conheceu ali. Era muito nada a ver comigo o filme tem até o trailer aí, eu te mandei. E aí a Dani falou, poxa, quando apareceu o projeto do Libertos, o vilão era assim, ele era o chefe de uma quadrilha de tráfico humano. Meu Deus. É o Libertos. E pronto, e aí mandei um vídeo pro Jefinho, falaram, é você. E o protagonista é o André Ramiro, o mocinho da história. Ó, eu botei ali esse, agora, ó. Aí, Jim. Não. Esse não. É o que eu botei... gente, é tanta coisa. Esse lá em podcast cima. vai ser pequeno pra falar tudo. Esse aí. Esse. Vai ser pequeno pra gente falar de tudo que o Ale e a Rê fizeram já. Fazendo agora a propaganda, né? Aproveitando aí um momento. E um abraço pro Jefferson Nali, Que apareceu um pra Luciana comercial. Costa. Isso que o Ale falou é sobre esse filme, que é o Libertos. Pode apertar aí o play do trailer. Posso falando durante o trailer? Pode, claro. Foi gravado 1 mês na floresta amazônica. Meu reino. Todos aqui me obedecem. Todos são meus servos. Jorge Mesquita tá concorrendo esse ano melhor ator no FIC. Irmãozinho. Com qual filme? Você sabe? Do Jefferson Nali também. Olha. E da Luciana Costa. É o Jorge retorno também 2. é um querido, assim, é um excelente ator. O cara também que tá Nanda na estrada há Marques, tá bastante na tempo, Globo. assim, como... Olha, Ale, que André lindo! Nossa. André Ramiro é de uma generosidade absurda. E um talento incrível. Emanuel. Esse é seu nome, né? Incrível, né? Eu não sou como essas mulheres. Ou a descendência ridícula delas. Aqui, eu sou Deus. Gosto de você, viu? Não, e um elenco incrível. Foi o Jansen. Foi o Jansen. Diretor de elenco Jansen. Jansen e o Goulart. Precisa confiar na minha palavra. É. Nem sei qual que eu falo. Eu falo tudo. O quê? Jansen, o Goulart, foi o preparador de Preparador de elenco. elenco. É um querido também, um amigo que a gente tem em comum. O universo está cada vez Não, olha. mais, né, assim, trazendo de todos esses amigos da arte, né? A gente está se encontrando cada vez mais na arte. E o que é importante dizer é a qualidade técnica do filme como esse. Sim. Ele tá nos Estados Unidos, concorremos a prêmios agora em Los Angeles, ganhamos agora. Não vou saber dizer exatamente o prêmio. E ele lançou em 2018, 2018. né, Ale? Só que até hoje, imagina, quantos anos depois? Ó, 7 anos? 7 anos depois e passou. Ainda reverbera aí Essa pelos- semana passou no SBT, no Tela de Sucesso. Mas o cinema tem esse poder, né? Você Tem. eterniza quando você coloca uma história, você tira uma história do papel e faz ela acontecer. Caraca. O que te faz ter tanta certeza? Eu ensinei o caminho. E o André Ramiro ele é monstruoso. Caramba! Onde é que a gente vê agora? Tá no YouTube em 4K. À Liberado. disposição, disposição liberadaço, pessoal, tá você que tá em casa. Em espanhol, não sei se tá em inglês também. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque eu acho que é muito importante a gente poder... Imagina, um filme dessa qualidade tá à disposição no YouTube. Sim, e uma mensagem linda, né? O André Ramiro, ele faz... É uma alusão a Cristo, né? E como a gente tava conversando lá fora, Sim. o Jefferson Nali chegou para mim nas gravações e falou, então, a analogia por trás dessa história é que o André Ramiro, o personagem dele é como se fosse Jesus Cristo, que tem toda a trajetória de Cristo, e o teu personagem é Lúcifer,
Eu falei, que bonito. Ai, que legal, Ai, Jefinho. que bom! Que presente, cara. E pronto, e assim, foi uma entrega incrível. E uma coisa muito legal que nós vivenciamos isso lá no nosso filme é entender que o cinema realmente não é uma arte de um só, é uma arte coletiva. Sim. Então, a fotografia é importante para valorizar uma cena, o figurino, toda a estrutura técnica, a direção de arte. Por exemplo, um filme como esse foi gravado 100% na Floresta Amazônica, 100%. Boa parte da Floresta Amazônica e uma parte no Fordlândia, no Pará. Então, assim... Foi quanto tempo de gravação ali? Um mês. Um mês dentro da floresta. Vocês ficavam alojados lá, tudo lá? Nós ficávamos... Base foi aonde? A base foi num hotel em Manaus. Nós saímos de madrugada com ônibus, com tudo. Mas uma coisa muito engraçada, porque nós fomos escoltados pelo Exército do Amazonas, que tinha um acordo com o Adventista. Exército real. O exército que aparece no filme é o Exército do Amazonas. Só que nós temos uma cena que o André Ramiro tá não vou dar um spoiler muito spoilizado não, mas o André Ramiro tá amarrado na árvore e nós estamos ali no momento X do filme e o exército, o soldado com uma arma aqui, né, aquelas metralhadoras e tal, ali parado, no meio da floresta. Tava ali umas 4 horas da tarde e o soldado falou assim, olha, se eu fosse vocês, eu ia acabando de fazer o que vocês têm para fazer, porque daqui a pouco elas vão só sair para caçar. Meu Deus. Eu fiz assim, aí André, falou, tô indo embora. Ele me solta, gente, me solta daqui. E assim, Cara preso, tem né? muitas particularidades, assim, muitas histórias de bastidores que dá um podcast só pra falar desse filme. Vamos fazer um podcast só pra falar desse filme. Mas se você pudesse fazer uma síntese numa frase, como é que foi essa experiência de gravar esse filme com essa mensagem também na Amazônia? Uma frase. Ou sei lá, pode... Não, assim, eu posso te dizer que é conexão. Uau. Conexão. Porque não só com a natureza, é outra história. Nós abraçamos uma árvore que é quase o tamanho dessa sala aqui do podcast, no meio da floresta, que tem lá 400 anos e estar lá realmente na floresta amazônica, mas também com as pessoas. Não tinha internet, nada pegava. Então, nós ficamos ali um mês e tornou-se uma irmandade. O André Ramiro, o Jorge Mesquita, o Guga Sabatier, Guguinha do Rio de Janeiro, a Ju Gama, sabe? Nossa, o Lindo Caminho, todos ali. Sim. Nós nos tornamos uma família real. E sem vaidade, sem ego, sabe? Todo mundo ajudando todo mundo. E pelo visto, acaba aparecendo isso no filme, né? Sim, sim. Tem uma unidade. A gente que assiste consegue ver isso também. Tanto é verdade que no filme que fizemos juntos, que é o que nos traz aqui, a minha conexão com a Renata transparece no vídeo. Transparece muito no vídeo. Rê, e até vocês se encontrarem, porque foi um encontro mesmo, né? Sim. Quando antes de vocês fazerem o filme, vocês já tinham se conhecido. E como que foi isso? Um ano antes, talvez, menos, né? Põe um ano aí, vai. Um ano, né? A gente se conheceu... Há um ano que a gente é amigo desde criança. A gente comigo é assim, entendeu? Não, com certeza. Mas e como é que foi até chegar, até o dia desse encontro, assim? Porque você também teve muitas experiências na TV, você também morou fora. Que eu sei, gente, tô dando spoiler aqui pra vocês, mas... E toda essa trajetória até que vocês se encontraram, né? Mas como que foi até... assim, eu tive dois momentos de pausa na carreira que foram bem significativos na minha vida. O primeiro momento foi quando eu me casei pela primeira vez, e aí tive meu primeiro filho, e que me deu uma direção depois do que eu realmente queria para minha vida, né? Que foi quando o Giovanni, gente, depois que você tem 2 filhos, você confunde os nomes, tá? Giovanni é o mais tem cachorro, velho. ainda tem um cachorro no meio. Aí quando eu chamo o Giovanni de Nutella, aí o bicho pega, né? Quando não, um cachorro isso que chamado Nutella. Minha mãe me chamava com o nome das minhas primas, o nome da minha tia, mas não chamava meu nome. Eu falava, gente, mãe, normal. Camila, tia, me chama. Não, e é normal. E o meu companheiro chama-se Gianfranco. Então, vamos lá, gente. Eu tenho 2 filhos. O mais velho é o Giovanni. O mais novo é o João Gabriel. Mas a gente chama de Gabriel. Giovanni. E o meu companheiro
chama-se Gianfranco. Então, você imagina que quando tá todo mundo junto, misturado, aí sai qualquer coisa, né? Rotu, biscoito, vem aí. E quando não, eu chamo, falo Nutella ou amor, né? Amor, aí todo mundo olha pra mim. Ai, eu amo isso, inclusive a cachorra. Ai, todo mundo olha pra mim. Mas é isso, assim, eu tive essa primeira grande pausa, que foi um momento de decisão mesmo do que eu queria pra minha vida. Eu era muito menina também, né? E aí, quando eu voltei com tudo e eu acabei, foi exatamente quando eu passei a estudar mais sobre comunicação, principalmente oratória, né? Coisa e tal. Acabei abrindo uma empresa, enfim, com uma grande amiga na época. Nós éramos especializadas em oferecer para o mercado apresentadores. Pessoas que, enfim, que entregavam para o mercado aquilo que era necessário. Não sei se o Ale lembra, mas teve uma fase, principalmente aqui em São Paulo, de EADs. Você lembra que a gente tinha que gravar? E aí, assim, tinha que ser ator, mas não podia ter cara de ator. Você lembra? Assim, tinha que ser um perfil comum. Perfil comum. Aí tinha que ler bem o TP, porque eram muitos roteiros, coisa e tal. E aí eu passei a dar cursos de oratória, de leitura de TP. Eu fui me especializando nisso depois de ter estudado, né, um tempo no mercado. E aí é muito louco, porque eu sempre, nesses 25 anos, eu sempre investi muito na minha carreira em conhecimento. Eu sou uma atriz que ama processo, eu sou uma atriz que ama estar participando de imersões, assim. Eu gosto muito da pesquisa. E se você perguntar para mim, Rê, você prefere o palco quanto atriz, ou você prefere câmera? Gente, eu sou chegada numa câmera mesmo, assim. O palco é um lugar que ainda me dá um frio na barriga, assim, que de vez em quando faz a gente passar mal, sabe? Mas eu vou assim, ai, Jesus Cristo, socorro, me ajuda, sabe? O ao vivo treme. A câmera! Nossa, set é um lugar, assim, que eu me sinto sempre muito protegida, assim, sabe? E então, assim, aí eu fui indo, e aquela relação que eu já tinha, né, me separado. E o Ale sabe, né, das dificuldades também da profissão. Ora você está em evidência, ora você não está. E eu acabei trabalhando mais assim na área de comunicação durante muito tempo na minha vida. E foi quando, né, tive a oportunidade de apresentar programa ali sendo exibido na Rede TV, na Band. Aí participei de reality show. Fiquei 4 anos fora do país e há 3 anos estou de volta. Né, Ale? E aí Deus deu um jeitinho de colocar na minha vida essa pessoa aqui incrível. Ela tá me agenciando, gente. Mas você, hoje você ainda faz, né, apresentação? Faço. Eu sempre trabalhei gente, se vocês quiserem chamar a Rê aí como pra comunicadora. Eu sou formada, né, como radialista de fato, enfim, mas nunca trabalhei em rádio, sempre na televisão, tá? O audiovisual sempre esteve presente na minha vida. E aí faço eventos, enfim. Você já fez até programa onde você tá, ou você continuou fazendo programa lá, né? Porque eu sei que você é famosa lá fora, que o povo fica te chamando pra você voltar, não tem isso? Aonde? Que quando você saiu do país. Onde que eu não tô sabendo, Onde, gente? Pera, calma. Não, é porque... Não, é que eu já fui pra Portugal. Enfim. E tal. Mas a minha carreira, assim, que eu falo, a minha carreira sempre foi aqui no Brasil, assim. Quando eu fui pra fora, eu realmente fui decidida a dar uma pausa. E aí, acabou que eu peguei a pandemia fora, engravidei do meu segundo filho, enfim. E que foi muito bom, porque é como a Ale falou, e você acho que comentou aqui, né, rapidamente... quanto é bom a gente viver fora do Brasil. Sim. Até pra gente valorizar mais mesmo o que a gente tem, sabe? Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Eu sempre falei muito bem do meu país lá fora e todos os países têm as suas questões, né? Não, acho que é uma falsa ideia, assim. É ingênuo achar que eu vou para os Estados Unidos e tudo vai mudar. Não, né, gente, assim, pode dar uma melhoradinha, dependendo de como você for sair, mas tá difícil para todo mundo, assim, né? Sim. E tá difícil em qualquer lugar, mas é essa oportunidade que a gente tem de quando a gente sai, da gente respirar uma cultura diferente, da gente, de repente, poder aprender um idioma diferente, a gastronomia, enfim.
Eu sou uma mochileira de alma, né? Então viajar é comigo mesmo. E como que nasceu? Porque, gente, eles estão aqui juntinhos, porque eles estão num projeto juntos, que é... Entre Nós Outra Vez. Exato. E como que nasceu esse projeto com vocês? Você é o protagonista do filme. Sim. E você é a atriz. Eu sou a antagonista do filme, mas... Não é. Não é? Não é um antagonista. Sou coadjuvante, Coadjuvante, eu ia falar atriz coadjuvante. Vamos de novo, repete. A gente calma. A gente tava na briga de... Eu não sou a vilã do filme. Não sou mesmo. Você é o protagonista. Ah, você entendeu? Ó, você é o protagonista. Já tá fazendo de novo. Você é o protagonista e você é a coadjuvante. Não, gente, claro, eu sou a coadjuvante, mas eu acho muito interessante o Alê contar essa história, porque... as pessoas vão entender melhor como que tudo isso surgiu. Sim. Bom, o convite para participar desse filme, primeiro que ele é um filme independente, ele é cristão independente, lá de Imperatriz do Maranhão. Já põe aí o trailer pra gente assistir daqui a pouco. E é um filme escrito e dirigido por Loran Lins, que é um pastor evangélico, que começou a usar da ferramenta do cinema para propagar as mensagens que ele acredita serem importantes para o mundo. E é um ser humano incrível, um cara super sensível, super do bem. Nos tornamos amigos, né? E convivi com ele lá diretamente, gravando um filme 1 mês e pouco. Direto, todo dia, quase 24 horas por dia com ele. Então eu posso atestar que num filme independente, o que mais se tem são contratempos. É o pepino do dia a dia. E tem muitos. Pela falta de recursos, pela falta de verba, pela falta de estrutura, capacitação daqueles que lá estão, enfim. Fora do eixo Rio-São Paulo, as coisas ficam um pouco mais difíceis. E ele é um guerreiro, é um cara que acredita, um cara apaixonado. E isso ajuda muito que as coisas se concretizem por lá de lá. Como ele chegou até mim? Através da Verônica Brendler, né? Que é um grande nome dentro do cinema cristão. Maravilhosa! Um beijo, Verônica. A Verônica é uma querida, um abração para ti, que está comandando o FIC, que é o Festival Internacional de Cinema Cristão. Que está em sua 9ª edição. Exatamente. E a Verônica é um grande nome, ela é muito respeitada, ela é uma artista de alma e também acredita muito na ferramenta do audiovisual para propagar a mensagem. Eu a respeito muito, gosto muito dela e acredito que ela de mim, né? Nos falamos sempre que possível. E a Verônica me conhecia, inclusive, através do Libertos, pelo sucesso do Libertos. Pronto. O Loran precisava de um protagonista e ela falou assim, tem o Alessandro Ramos e pronto. Fechamos o acordo. Quando chegou até mim o roteiro, e eu na condição de protagonista, eu falei pro Loran, Loran, você me permite sugerir algumas alterações, alguns enriquecimentos que eu acredito que possa contribuir para que o filme fique ainda mais claro para o público, né? Porque eu sou cristão, né? Mas eu não sou evangélico. Mas trabalhamos no Libertos, eu acredito em bons projetos. Eu acho que inclusive essa barreira... Peraí, eu acho que eu vou botar o filme inteiro, não, Brasil, é o trailer, eu acho. Esse é o filme. Você não consegue entender. Você é acordado até essa hora todos os dias, você tá se prejudicando. Tudo bem, doutor? Por favor, sente-se. Esse pequeno segredo não te incomoda, Miguel? Manda a localização pra gente. Estamos indo pra lá. Chegou a hora? Vamos lá. Você não entende a gravidade do que tá acontecendo aqui, Daniel? Só fica lá naquele quarto jogando dia e noite. Verdade. Eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Você não é minha mãe. Sai fora e não enche meu saco. Acabou. Mão na cabeça. Agora você vai jogar na minha cara. Você quer que haja harmonia na sua família, entre os seus filhos? Relaxa, pai. Me dá uma chance de recomeçar, meu Deus.
pastor é o Luaran, tá? De fato. Exato. Pega essa, Brasil. E sabe o que é mais interessante? Nesse amor do Luaran por contar histórias. Esse se eu não me engano, salvo engano, é o 4º filme dele, já. E pronto, e a Verônica deu uma consultoria muito, muito intensa para ele em todos os sentidos. E nessa, eu li o roteiro e falei, Luaran, a tua história tem muito potencial, né? E eu também escrevo. E eu falei para ele, você me permite, de repente, né, colocar algumas sugestões aqui? Ele falou assim, claro, ele é muito generoso, o Luaran é muito generoso. E muito inteligente também. Ele falou, bom, escreve e me manda. Se eu gostar, eu ponho. Se não gostar, não fique chateado. Eu falei, não, isso aqui é negócio, isso aqui é um trabalho. Né? Não é para o lado pessoal. Você é o diretor e eu já topei fazer, eu já fiz um contrato contigo para protagonizar essa história que você me mandou. Se você não aceitar as minhas sugestões, está tudo bem, filmamos o que está aqui. Mas, posso te sugerir? Ele, pô. E a questão da personagem da Renata é que, a princípio, ela era uma secretária. Ele é o meu personagem é um advogado criminalista famoso, muito rico. Ele enriqueceu defendendo traficante, defendendo esse tipo de gente. Que isso vai se voltar contra ele num determinado momento no filme. E tem a família dele. Pronto. A Dani era uma secretária dele aquele clichê da secretária jovem e muito jovem, que vai dar em cima do patrão, né? Aquela coisa toda. Eu falei, poxa, vamos enriquecer isso, porque o calcanhar de Aquiles do meu personagem é que ele teve uma família muito feliz enquanto criança, e a mãe dele morreu com uma doença, assim, foi um câncer, e ele se revoltou contra Deus. Uau. Ele culpou Deus por levar a mãe dele. Não era justo. Então ele brigou com Deus, rompeu com Deus e foi construir a vida dele. Mas ele quis reconstruir a família que ele teve quando criança. Então ele casou, teve os filhos e a família para ele é muito caro. Então seria muito leviano ele na posição dele se encantar por uma secretária que está... Porque ele é um cara assediado pela posição dele, pelo porte dele, enfim. E aí o Luaran me permitiu criar a Daniela, que é a personagem para Renata. E que ela se tornou quem? Ela se tornou uma advogada que anda lado a lado com ele no escritório dele e que, na verdade, o grande segredo dos dois é que ela foi a namorada na faculdade dele. Eles eram namorados na faculdade. Romperam porque ela era muito ambiciosa e ele queria ter uma família. E isso aparece tudo no... Ao longo do filme para os dois, né? Mas isso aqui eu tô falando não estraga o filme. Isso sim. Isso é sinopse. Porque às vezes isso nem tá. Porque às vezes na nossa construção, né? Mas o público sabe. A família, a mulher dele nem sabe que a tal da Dani foi ex-namorada dele. Uau! E isso começa a interferir na relação profissional dos dois. Essa reaproximação dela com ele e a crise no casamento. E aí, então, tem uma história pregressa dos dois, que é tratada com muita dignidade, né? E, então, eu escrevi, mandei para o Luaran, entre outras sugestões de roteiro. Tanto é que eu entro nos créditos como um revisor de roteiro também. E aí, o Luaran gostou e falou, tá, qual atriz vai fazer isso? Porque uma característica desse filme cristão, que é algo que eu vou falar da Renata agora, porque ela é cristã evangélica, mas nós, como profissionais do cinema, do audiovisual, e o Jefferson Nali, a Luciana Costa, fazem isso com primor, que é trabalhar com atores profissionais. Sim. Por quê? Porque sim. As histórias... Ainda mais que é um investimento tão alto, né? Que já investam em atores profissionais. Pois é, porque assim, as histórias são sempre tão profundas e são histórias humanas. E só um ator profissional consegue transmitir na tela a profundidade, as sombras e a luz de cada personagem. Porque ninguém é só escuridão, ninguém é só luz. Não é só sobre o que está escrito, né? No Exato. roteiro. Tem que ir além, você tem que dar vida. Mas nesse caso do Luaran, por falta de recursos, por falta até de recurso humano lá mesmo, tirando a Renata, que fui eu que trouxe ela para o filme, e a Luana Denigro, que é uma atriz que faz a esposa, a minha esposa, não minha, do meu personagem no filme,
Todo o resto, todos os demais, não o resto, os demais não são atores. Uau. Aí eu falei, Luaran, tem outra coisa que eu gostaria de propor para você. Já que eu sou protagonista do filme, você me permite preparar os atores, as pessoas? Ele, tá. Os não atores? Os não atores? Uhum. E ele falou, tá. Né? E essa prática dos não atores no cinema brasileiro acontece muito já há muitos anos, né? Mas mas não num elenco, não 70%. Nas produções profissionais e de uns 10 anos pra cá, um pouco mais que vai. Conseguiu mudar colocar, isso, Brasil. Vamos colocar 15 anos pra cá, mas seguramente 10 anos pra cá, o cinema brasileiro, ele deu um boom. Uhum. Então, assim, abriu-se o mercado e, assim, muitos atores profissionais, e nem sempre atores que estão na mídia. E vamos dizer, a mídia globais. Sim. Se está na Globo é ator. Sim. Não, tem muitos atores excelentes que não estão na mídia. Que não são conhecidos, inclusive pela Globo, pela Record e por outras... Mas quando eu quero dizer mídia, é isso. Né? Que é assim, por exemplo, quando eu faço teatro, e eu fazia, agora estou um pouco afastado do teatro por conta das demandas do cinema. Do audiovisual. Mas quando eu fazia teatro, as pessoas gostavam do espetáculo. Nossa, ainda quero te ver na Globo. Eu falo, então... Essa é minha Globo. Mas essas perguntas, você é atriz, mas tudo que bem. novela você está fazendo? Mas quando você vai pra Globo? Mas pronto. Então, aí houve uma preparação dos atores, aí quando o Luaran falou assim, tá, mas quem vai fazer essa Dani? Porque ele leu, falou, quem vai fazer essa Dani? Aqui eu não sei. Eu falei, não, posso te sugerir? Me traga 5 opções. E aí eu dei 5 opções para ele, e eu falei, bom, a Renata de Paula, eu sei que eu tenho uma química com ela, de colega de trabalho, que é incrível. As outras também, né? Eu tenho outras atrizes que eu indiquei que são ótimas atrizes, que eu também já trabalhei junto, e qualquer uma que fosse aprovada seria um ótimo trabalho. Mas a Rê, tanto é que ela está indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante. Exato! Quando eu escrevi e falei, e depois eu acabei de escrever já lá, porque ela, nesse 1 mês e tal de gravação, ela esteve lá 4 dias. Eu já estava lá há 20 e poucos dias. Eu fui fazendo o texto eu lá para ela. Entendeu? Eu fui recebendo. Ela foi receber. E eu no hotel à noite, eu gravava, dirigia com o Luaran. Até o Luaran, gentilmente e muito generoso da parte dele, me colocou como co-diretor do filme. Confiou. Co-diretor. Além de diretor de elenco, preparador de elenco, co-diretor do filme. O Luaran é um cara muito generoso. Assim, olha que eu estou no mercado há 30 anos. Sim. E, assim, é muito difícil uma pessoa ter a generosidade como ele tem e trabalhar o ego. Porque independente de ser pastor, é um ser humano, né? E trabalhar o ego como ele trabalha. Assim, de falar assim, Ale, você merece estar como co-diretor ao meu lado. Você aceita? Eu falei, cara, ok, para mim é uma honra, tá tudo certo. Porque ele e eu, assim, quase 24 horas por dia juntos. E o pouco tempo que eu tinha no hotel, eu estava refazendo cenas ou organizando e tal, e escrevendo as cenas da Dani. Né? Então, as nossas cenas foram construídas eu lá, já no termômetro da coisa. E quando eu ia entregar, quando ela chegou, eu falei assim, eu ia mandando para ela por WhatsApp, aqui teu texto. Quando ela chegou, eu pude estar com ela, eu pude dirigir ela e ela estava entregue à proposta que eu trouxe como diretor de elenco e como preparador de elenco. E como co-diretor. E ela, o diretor veio depois, mas... porque assim, ele passou para mim quem era a Dani, né? Então, nesse primeiro processo eu fiz de casa, né? Esse primeiro trabalho. Mas o texto final, propriamente dito, a maior parte eu recebi lá. E é muito louco, né? Quando acontece isso também, né? Precisa confiar muito para poder, né, topar, assim. Mas eu me apaixonei, assim, pelo projeto, né? Tentar um projeto. Logo quando o Ale me ligou, eu estava num evento até, né? É verdade. Tava no meio de um evento. Falei, Ale, não consigo falar com você agora, já te ligo. E eu nunca esqueço, assim, porque quando ele me fez o convite, ele não tinha falado, Renata, você está dentro. Ali mesmo, assim, eu me ajoelhei, agradeci muito a Deus. Eu senti no meu coração que era para mim, assim, sabe? E eu deixei muito claro para a Lê, né? Falei, olha, Lê, eu não sei qual é o cachê que vocês vão pagar, mas essa sua proposta vem muito de encontro com o que eu venho pedindo, né, para Deus, enfim. Até então tinha um pouco mais de um ano que eu estava no Brasil, 1 ano e meio, né? E eu queria um norte, assim, na profissão.
Muita gente questiona, né? Assim, nossa, hoje, né? Você tem 25 anos de carreira? Pois é. Agora que eu completei 25 anos de carreira, é que eu consegui, né? Aí o meu lugar, né, ao sol, né? E só a gente sabe, né? O que a gente vive e os altos e baixos da carreira. Tá tudo certo, gente. Não é vitimismo, não. Mas veio realmente, assim, essa ligação veio de encontro com o que eu tinha colocado no altar mesmo, né? Que é essa direção de Deus, falando, Deus, mostra para mim o caminho, se é isso mesmo, eu quero muito colocar o meu trabalho, né? A minha vida, o meu talento, em prol, né? Do reino, assim, why not, né? Por que não? Já recebi tantas propostas, já fiz tantas coisas que não me levaram a lugar nenhum, assim, né? Digo, quanto ser humano e tal. E eu não queria mais perder tempo. E aí foi muito firme, né, Ale, com você. Eu falei, não, Ale, eu quero... Com esse jeito, tá, gente? Não, Renata, calma, pera, né? Não, eu vou falar com ele, surgiu aqui o seu nome, coisa e tal, mas é uma produção independente, grava, né, na Imperatriz do Maranhão. Eu só entendi Maranhão, tá, gente? Depois que eu fui entender que eu ia pra Imperatriz, não pra São Luís. Acho que eu falei isso pra você. Eu tive a mesma impressão quando me falaram a primeira vez. Né? Eu vou pra São Luís, né? Vai dar um pulinho ali em São Luís. A minha esposa, você vai gravar nos Lençóis Maranhenses? Eu falei, um pouquinho mais pra baixo. Ela não. E aí depois, claro, ele falou pra mim, mas é uma personagem, né, assim, que tem esse caminho, coisa e tal. Eu falei, bora, eu tô dentro, quero muito, você sabe que eu quero muito fazer um trabalho contigo. A gente já vinha conversando há um tempo sobre a possibilidade da gente fazer cinema juntos. E deu super certo. E eu vou dizer mais, assim, o Ale, ele é um cara muito generoso, né? E a generosidade dele veio antes mesmo da Dani, de fato, existir, né? E quando eu cheguei lá também, assim, ele me recebeu muito bem. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia e eu estava, assim, muito limitada em movimentos mesmo, fisicamente, né? O pessoal da produção também foi muito carinhoso, muito atencioso, especialmente as meninas, né? Me ajudaram a me vestir, porque eu não podia erguer os braços. Mas eu tava lá, não, mas é isso que eu quero, eu vou fazer acontecer, contra até mesmo ali, né, a minha mãe, por exemplo, que mãe cuida, né, mãe, você vai fazer o quê nesse lugar? Você acabou de fazer uma cirurgia, menina, você não pode mexer com esse tal. Eu falei, não, mãe, eu vou, porque eu sinto no meu coração que eu preciso estar lá. E se eu fui indicada, porque eu tive um cara... que foi muito generoso comigo, que trocou comigo, sabe? Assim, ele foi muito verdadeiro. A gente viveu todas as cenas e eu não teria sido, né, indicada, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei com a Dani se o Ale não estivesse comigo, porque ele é o cara que está comigo basicamente em 80% ou 90% das cenas que a Dani aparece. Então, é isso que eu tenho para dizer. Obrigada, né? Obrigada, Luaran, né, por ter dito sim ao Ale, por ter confiado no Ale e muito obrigada por você ter me dado esse presente. Deus tocou no coração dele e agora estamos aqui! Isso é muito legal. E como é que significa pra você agora? Porque por mais... Tá bom, beleza, fiz a coadjuvante do filme, mas você agora foi indicada a um prêmio, né? Dentro do Festival Internacional de Cinema Cristão. É uma vitória. Eu acredito nisso. Tá, assim, a minha vitória é a indicação. Sim. Tá, agora, mas você não tem vontade de receber um prêmio? Gente, quem não quer receber um prêmio? Todo mundo quer receber um prêmio, né? É legal. Mas a indicação, ela coloca a gente num outro lugar, sabe? Que só quem passa por isso, né, ali sabe. São muitas provas ali, sabe? Que através dessa obra, assim, sabe? E o que ela significa pra você, essa personagem? A Dani... Olha, porque ela é vista, assim, como uma vilã, né? Mas assim, eu não... Pra mim, a Dani não é vilã. A Dani ela está entre nós. Ela está entre nós. No meio de nós. Por quê? Porque, na verdade, assim, eu vou defender a mulher, né? A Dani é uma mulher forte, decidida, que assim como tantas mulheres e pessoas neste mundo afora, acabam decidindo em construir uma carreira, sabe? Assim, eu acho que tá tudo certo em relação a isso. E, não querendo dar spoiler, mas já dando spoiler, se a Dani cometeu algum erro dentro desta obra,
é ter dado bola no momento onde o Miguel, vivido por Alessandro Ramos, tava numa crise do casamento. Mas eu não vejo ela como uma vilã, não. E quem, gente... houve, né, ali um flertezinho. O spoiler. Um desejozinho, né, coisa e tal. Não estou defendendo, né? Não desejais o que é do outro, hein, minha gente? Não pode desejar, né? Não deseja. Mas olhando para a verdade ali, né? Para as questões humanas. Gente, a Dani não é vilã, não. O que ela fez de mal, verdadeiramente, no filme? Assim, o que é mal? O que é bem? Sabe, assim? Eu acho que é uma coisa questionável, entendeu? Tô falando dentro desse filme, tá? Não é vilã. Muito bom. O povo tá fazendo print, sabe? Assim, print. Olha lá, essa Dani, hein? E tá te marcando? Ai, Deus me livre. E tá te marcando? Nossa, gente. Adoro. Tô até com medo, assim. De sair na rua. E eu sou tão diferente da Dani. Nossa, eu sou assim, claro, tem minha questão ali, talvez um lado que... Fala aí, Ale, que seja mais próximo. Inclusive, Ale, já aproveita e responde a pergunta coisa ali dela. do casting, vai, né? Mas como é que foi pra você, depois da sua vasta trajetória na sua carreira, de vários lugares e projetos que você fez parte, como é que foi construir o seu personagem? É o Dr. Miguel, né? Dr. Miguel. O Dr. Miguel. E olhar, assim, pelo seu olhar. Pelo seu olhar e também a construção da Dani Rê. Ele me viu, né? Ele olhou Exato. E falou assim, ela é a Dani. Como foi essa construção? Porque, querendo ou não, gente, vamos lá. A verdade, era o personagem que chamou ela, né? Porque você tava ali, você já era o protagonista do filme. Sim. E quem que poderia ser? Então, veio a Renata pro jogo, né? A Renata atriz Dani. O Alendo, você falar, todo diretor fala que não é o ator que escolhe o personagem, é o personagem que escolhe o ator. Porque a Dani foi construção do seu personagem também. Querendo ou não. Não teve nada a ver. É uma simbiose. É muito complicado porque, assim, a partir do momento que, nessa situação específica, onde eu interpreto o personagem que tem a relação com a Dani, e eu também roteirizo, é claro que há. Ou seja, quando eu faço preparação... É uma coisa só. Quando eu faço a preparação de elenco para cinema, já fiz alguns, eu falo pro ator, independente de quem seja a sua personagem, você tem que ser o melhor amigo do teu personagem. Se ele é o vilão ou se ele é o mocinho, não é que você vai defender ou não ele, você vai entendê-lo. E é através de você que o mundo vai conhecê-lo. Exato. Então, assim, você precisa entender. É como se você fosse best friend desde pequenininho. Entramos na creche junto, primeira série, né? E foi amigo pela vida inteira. Então, felizmente ou infelizmente, ele seguiu por caminhos que eu sei, porque eu sou confidente dele desde pequenininho. Então, eu entendo ele. Posso não concordar, mas eu entendo. Então, eu conheço o Miguel. E eu, Alessandro, sei que a única pessoa, não pela beleza da Dani, mas pela relação que ele teve com ela no passado, eles se amaram muito. Isso fica claro no filme, quando eles conversam sobre o passado. Eles se amaram muito. Eles só se distanciaram, que é uma coisa que eu fiz questão de colocar para enriquecer a narrativa, de que, assim, as pessoas colhem aquilo que elas plantam. Sim. Pro bem ou pro não bem, não fala que é no mal, mas pro bem ou pro não bem, a pessoa colhe. Então, tanto o Miguel quanto ela optaram por caminhos diferentes. Então, assim, eu quero ter uma família. Eu quero ser rica, famosa e bem-sucedida. E ok. Só que assim, ela falou assim, se eu ficar com você, eu não vou ter nada disso. Eu vou virar uma mãe e minha vida vai ser pequena na cabeça da Dani. E ela foi trilhar os caminhos dela. Acontece que o Miguel casou, teve filhos e se tornou o que ela queria se tornar. Ele ficou rico, famoso e tal. Daquele jeito, né? A um preço que ele vai pagar depois, mas ficou. E aí, quando ele abriu as vagas para expandir os negócios, surge ela e fala, olha, meu currículo. Pô, nos conhecemos,
Então vem trabalhar comigo. Por que não? E tá tudo bem. E ele é super competente naquilo que ela faz. Só que aí vem a trama do filme, que se eu contar vai dar spoiler. Mas então, claro que eu construí a Dani a partir... Eu sou o melhor amigo do Miguel. Sim. Então eu dei de presente para ele a Dani. Mas não para que ele corrompesse a família, ele traísse a mulher. Não. Para que ele resgatasse dentro dele algo que abalaria os alicerces dele. Porque se fosse um casinho qualquer, ele não colocaria em risco o maior tesouro dele, que é a família, Sim. em detrimento de uma aventura. Nunca. Mas ela reúne o empoderamento... Porque, assim, eu sou um cara que... Eu falo que eu sou um feminista de bandeira erguida. Né? Até por conta de, como eu falei, citei meu pai, citei minha mãe. Você tem quantas filhas? Eu tenho 2 filhas. São 2 meninas. E aconteceram coisas que eu presenciei na minha infância, da relação do meu pai com a minha mãe, que eu falei, quando me casar, quando eu for adulto, eu jamais vou permitir que isso aconteça com a minha esposa, com as mulheres em torno de mim. Eu tenho 2 irmãs mais novas que eu, além do meu irmão, somos em 4 irmãos, eu sou o mais velho. Então, a minha vida me levou para esse lado de defender a mulher, sabe? No lugar dela. Então, eu entreguei uma Dani empoderada e dona de si. É o que a Renata captou muito bem. A Dani, eu criei a Dani, mas assim, o pessoal fala, pô, parece que quem criou a Dani não é nenhum homem, é uma mulher feminista, tal. Não, fui eu. Mas daquilo que eu acredito que a mulher possa ter. Só que fui eu feminista. Só que a Dani, ela representa, não vou falar uma sombra do Miguel, mas ela representa algo mal resolvido dentro do Miguel, porque ao longo do filme vocês entendem que a esposa do Miguel é muito fútil, sabe? E assim, isso fica muito claro que é uma das ferramentas que o Loiran quis colocar no filme. A pessoa que ela dá muito mais importância ao mundo dos outros, principalmente com as redes sociais, isso ficou muito pior. A vida do outro é muito melhor que a minha, a comparação da tua vida com do outro. Então, assim, é a ostentação, é a viagem, são as roupas, né? E uma pessoa que tem tudo isso e que esquece que tem um marido, que tem filhos e que o mais importante está ali na frente, cada membro dessa família dá as costas para o tesouro família e cada qual vai para os seus interesses pessoais, desde os filhos adolescentes até a esposa e para o próprio Miguel. Então, para que precisa acontecer aquela parte do filme que tudo dá errado, para que as pessoas olhem de novo para a família. E se eu falar mais, eu dou spoiler. Mas a Dani é isso. E a Dani ajuda a humanizar, de fato, né, o personagem, né, o Miguel, porque ninguém é uma coisa só, né, o tempo todo. Então, eu acho até mesmo, falando um pouco mais da minha personagem, é muito difícil você trazer os traços de um personagem que ele não aparece o tempo todo no filme, né, e você humanizá-lo. Então, eu volto a falar, quando eu estou em cena com ele, é onde eu, de fato, preciso, né, mostrar ali que é uma pessoa existindo. Não é mais um personagem, é uma pessoa existindo, né? Então, o Alê fez isso também muito bem, assim. Eu também gosto muito do trabalho da Luana, coisa e tal, que não mora, né, não mora em São Paulo, mora no interior. E quem sabe, numa outra oportunidade, ela vem aqui também falar um pouquinho sobre o filme. Mas eu acho que a profissão tem, assim, vários desafios e construir um personagem às vezes é um buraco negro, assim, sabe? Você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Nossa, quais são as informações que eu tenho? Tá, e agora? O texto não está me dizendo isso. Vamos procurar. Então, é muito necessário. Eu gosto muito de ter preparador comigo, ao meu lado, porque um preparador, ele sempre faz provocações, né? Ele faz indagações que fazem você repensar e também se apropriar mesmo do que você construiu, assim. E o Alê fez isso muito bem também, né? Assim, ele me dirigiu muito bem nesse sentido. E a Dani marcou, né? Assim, acho que marcou para mim, né? Marcou na minha carreira, porque não é uma personagem que
todas as atrizes topariam em fazer, principalmente quem é, de fato, assumidamente evangélico. Eu até queria puxar um gancho nisso, não quero ser polêmica, mas o quanto a gente precisa de atores profissionais nesse nicho. A Renata é cristã, é evangélica? Sim, mas eu sou uma atriz, tá? E, claro... Antes de, né? Assim, só para deixar claro. A atriz está em mim, a atriz é minha profissão, eu sou apresentadora, é a minha profissão, eu sou locutora, é a minha profissão. Então, eu posso falar sim ou não para o projeto e tá tudo certo. Não é sobre, então você está deixando os seus valores de lado. Não, a história não tem que ser contada. Alguém vai ter que fazer esse papel. Então... vamos pegar uma pessoa que não seja evangélica, porque aí ela vai dar conta desse personagem. Acho que a gente tem que abrir mesmo, assim, parar com essa paranoia, com esse preconceito, e deixar muito claro gente. que você foi convidada para o projeto por ser uma atriz profissional. Exato. Antes de ser cristã, evangélica, enfim. Isso. E pra galera que é fã do Entre Nós Outra Vez, o que vocês teriam pra contar aqui pro time Cast que ninguém sabe dos bastidores, alguma coisa que aconteceu? Olha o olho do Ale. Como assim? Não sei, uma coisa do bastidor, assim, um perrengue que vocês passaram numa cena. Eu tive intoxicação alimentar. E assim, primeiro que lá tem um sol pra cada um. Ai, muito gente, quente. Verdade. Passaram um perrengue lá no calor. E aí todo mundo que eu esbarrava, eu morei durante um mês no hotel, então eu já era amigo de todo mundo lá, de todo mundo da cozinha e tal. E você já comeu a panelada, Alessandra? Eu falei, não. Aí o Luaran, você não vai comer isso. Porque isso aí, cara, se você desandar, para toda a filmagem e não tem... E eu não sei o que tem aí dentro. E assim, eu não comi, mas ainda assim, eu passei mal. E engraçado, quando a Renata chegou, eu já tinha passado mal. Então, todas as cenas que você vê na casa, eu tô super bem, assim, minha pele tá boa, tô sem olheiras. Aí, quando você corta pro escritório, eu tô lá, oi, Dani. Teve cenas que eu gravei, isso é uma coisa de bastidores, teve cenas que eu gravei que eu gravava, falei, me dá um tempo. Eu ia lá no banheiro, eu vomitava, voltava, vai, vamos gravar. Meu Deus! Eu gravei com o rapaz que fez o Traficante, né? Que é um querido. Ele tem cara de mal, tem voz de mal, tudo, mas é um doce de pessoa. Olha, vamos no hospital. Falei, cara, não dá tempo, vamos lá, vai. Vamos gravar. Vai. Aí tudo pelo cinema! A Maria, que é uma faz uma vilã, ela faz uma vilã que sequestra a menina, né? E ela tá lá, e ela é outro anjo na vida do Luaran, ela é produtora artística e tal. Ela foi buscar um monte de coisa pra mim e, olha, tá passando. Gente, preenche pra mim, por favor. o caneco de novo, né? Por favor, amigão. É isso. Dá, mas já dá, gente. E aí, cara, todas as cenas de escritório, pode ver, eu tô assim, ó. Porque eu tava do avesso e um calor impossível. Muito calor. Então, assim, são perrengues que acontecem. Sim. E a gente não podia parar a gravação, né? De jeito nenhum. E aí eu voltei pra casa e falei, cara, eu nunca mais me enfio numa dessa. Desse jeito, não. Desse jeito não dá, cara. Porque quando você tá só nos bastidores, tudo bem. Você tá na linha de frente, eu falei, não, vamos embora. E fomos gravando e tal. Quando eu vi o resultado na tela, eu falei, gente, parece que passou um trator por cima de mim. E tá com o texto. E o texto... Isso foi bom ou ruim? Não, é ruim. Pra mim é ruim. Pra mim é ruim. Tem uma cena muito, muito densa entre ela e eu, que meu, né? E ela também foi muito generosa, porque ela estava reativa à cena, que o Miguel tá num processo muito maluco, de cair a ficha de um monte de coisa. E eu tava ali, cara, texto, que eu mesmo escrevi. Eu falei, por que eu fui escrever um texto desse? E tava lá, pá. A Andreise, que fez minha filha mais velha, tava aqui do lado, me ajudando, porque eu tava assim, no limite. Mas tinha que gravar, e tinha que fazer. E é a cena mais densa da personagem do Miguel com a Dani. E, então, são curiosidades dos bastidores. Que ninguém imagina quando vê a cena, né? A Rê, assim, é algo que tem que se aplaudir. Quando ela recebeu a indicação do FIC, eu falei, Rê, liguei pra ela, falei, Rê,
é muita vitória. Porque, assim, não só pelas limitações técnicas, que vai muito além do que o Loiran gostaria. Ele fez o impossível para realizar esse filme dele. Mas, claro, tem todas as suas limitações técnicas, artísticas e condições climáticas para tudo. A Rê chegou recém-operada para representar uma mulher completamente empoderada. Como diz o próprio Miguel, você é uma mulher deslumbrante, né? Empoderada, palavras dele. E assim, e ela conseguiu trazer esse sex appeal que a gente fala, sem vulgaridade. Ela trabalhou exatamente na elegância que nós queríamos que a Dani tivesse, mas ela era uma mulher dona de si. E a Renata de Paula, a atriz, estava recém-operada, fragilizada na sua condição feminina. E conversamos muito, ela e eu, né, sobre isso, ali eu junto dela. Então, assim, quando ela recebeu a indicação, eu falei, cara, você ganhou uma Fórmula 1 concorrendo com Ferrari, com um monte de coisa, pilotando um carro que não tá à altura, entendeu? Pelas condições que... Sim, exato. Sem demérito algum ao filme em si. Foi passado por uma curadoria, né? Então tem ali os profissionais que avaliam e acho que é isso que é um ponto interessante, né? De ser abordado. Quando eu falo que para mim foi uma vitória nesse sentido, poxa, eu fui vista. Que legal isso, né? Finalmente. E a profissão da gente exige isso. Tem um momento que você fala, eu preciso ser vista. Sim. Porque senão como é que faz? Né? Não, mas a gente tem que ter paciência, porque isso, porque aquilo, tudo bem, né? A gente sabe disso. Mas é assim, sabe? Quando dá aquele gás, fala, poxa, que legal! Meu Deus, finalmente, né? Agora vai, né? Agora vai. E o filme lançou recentemente, né? No dia... o filme foi lançado no 2 de outubro. Dia 2 de outubro e tá disponível. Está disponível no YouTube. Então, não tem desculpa para não assistir. E é uma coisa, desculpa... E tem 3 idiomas, né? Então, original, por favor, assistam no original, primeiramente, que é em português. Mas nós também temos dublado em inglês e em espanhol. Ainda foi feito dublagem. Vocês mesmos se dublaram? Não, foram é uma empresa de dublagem, realmente. E, assim, o que é mais importante, que eu conversei muito com o Loiran sobre isso, porque nós, a princípio, a ideia era colocar no streaming. Ou na Amazon, a HBO, Netflix, seja onde desce. Mas as negociações são tão morosas, né? Ainda mais para um filme independente, que não tem verba para distribuição. Né? Então, assim, o Loiran investiu o dinheiro próprio dele para poder, para além dos parceiros que estão no filme. Então, assim, conversando muito com ele, eu falei, Loiran, e a vontade dele, que eu acho louvável, e parabéns, Loiran, porque é isso que me faz admirar ele, que me fez chamá-lo de amigo, né? Porque é um cara, assim, a ideia dele sempre foi propagar a mensagem. Uau. Aí eu falei, cara, faz como Libertos. Libertos foi lançado oficialmente em rede nacional, numa live que eu participei e tal. Me trouxeram de Portugal para lançar no YouTube. Isso em 2018. Então, assim, a ideia não é propagar a mensagem. Então, assim, fica nessa burocracia de, vai colocar em plataforma, pode ser que no ano que vem entre. Falei, cara, taca no YouTube. O Libertos foi entrar em streaming anos depois. Hoje ele está em streaming nos Estados Unidos, em inglês e tal, enriquecido em outras línguas. Mas primeiro bombou na internet, tem milhões de visualizações. Então, assim, aí o Luan, legal, conversamos muito sobre isso. E sempre partilhamos a Rê sobre isso, porque é a nossa imagem, né? Também é uma moeda de troca nisso, né? É um portfólio para nós. Então, o Loiran partiu para a estratégia de enriquecer o filme em mais 2 idiomas. Inglês, que também tem um custo absurdo, e inglês e espanhol. Eu falei, Loiran, faz um grande lançamento em 3 línguas. Então, assim tem que ser, né? E pronto, o alcance vai ser maior, e né? lançou. Então, assim... A mensagem que ele quer passar está sendo passada. E nós estivemos na pré-estreia lá, tivemos uma pré-estreia fechada, que eu chamo de VIP, né? Estava o prefeito da cidade, estavam todas as autoridades da cidade, estivemos nas maiores redes. Foi em dezembro do ano passado. Teve entrevistas ao vivo, Rede Globo, SBT, locais, foi incrível. E depois fizemos uma sessão no templo.
Exclusiva. Para 2.000 pessoas, sei lá, gente, é muita gente. Ai, Aquele papo que a gente estava tendo aqui nos bastidores de muita gente. É muito engraçado. E aí, o telão em alta resolução e tal. A reação da galera com a Dani, com as questões que apareciam. Sim, eles não. Então, e é interessante porque eles não sabiam que nós estávamos lá. Só que estava perto da gente. Teve um momento, assim, que a gente estava sentado na primeira fila, assim, né? Na primeira fileira. E aí, teve um momento que eu comecei a fazer assim, ó. Aí, quando ele Porque o pessoal tava reagindo. Da energia assim, da galera, assim, meu Deus! Quando eles começam a flertar, ainda no começo do filme. Não flertar, houve a química. É a entrada, As mulheres aqui, eita, acaba safado. Eita, não sei o que, não sei o que. Ela, Eu aqui, ela. tava escuro, eu aqui. Mas ela e eu começamos a rir. A Luana também, que fazia minha esposa, tava sentada, todos nós estávamos aqui. Eu comecei a rir. Aí chegou uma hora que eu olho pra trás assim, quando eu olho pra trás, eu falei assim, você tá aí, né, danado? É você mesmo que eu queria falar. Uma começa a olhar e descobre que ela tá do meu lado, e a Luana tá ali, aí começa. Cara, a reação de 2.000 pessoas... Tem um momento do filme, assim, de vaia mesmo. Vaia, de ovação. Gente, não vamos dar spoiler do filme. Gente, eu quero assistir. Tchau, mas, gente. Assim, Tchau, acabar com esse episódio foi logo. uma das experiências mais, assim, marcantes na minha vida. Assim, eu nunca tinha... Sabe show de música, rock ou gospel, que o pessoal entra numa catarse e tal. Então chega um clímax do filme que, assim, foi muito legal. E que, de fato, a mensagem foi cumprida, a mensagem foi passada, sabe? A gente sentiu que funcionou. Não é um filme só, assim, não é um filme pra você, eu vou assistir e, ok, legal, e sabe, saiu da sala de cinema, acabou o filme e tá pensando em outra coisa. É um filme que faz você refletir de verdade mesmo, assim, verdadeiramente sobre a sua vida, como estão as coisas dentro da sua casa, dentro da sua família. É um filme que faz você repensar mesmo, assim, mudar o comportamento. Por isso que a gente precisa levar essa mensagem para o mundo, assim, né? E eu, a Lê e todo o elenco, nós somos instrumentos, assim, sabe? Né? Assim, legal, estou muito feliz mesmo, né? Glória a Deus por isso, por ter sido indicada. Mas a gente tem que falar, na verdade, do propósito, que é o principal, né? Assim, ser indicada ou não... não é a principal questão, né? A questão é a gente conseguir fazer com que milhares de pessoas vejam, assistam esse filme para que a gente consiga alcançar essas famílias e, enfim, levar a mensagem de Deus e resgatar famílias e pessoas. Tá no ar. Muito bom. E para finalizar, como que vocês estão se preparando pro FIC? Como é que tá o coração? Como é que estão as expectativas? Vocês vão estar lá de vestido longo, de... eu vou de longo. De longo. Vocês vão estar lá de vestido preto, longo. Se você que tá em casa... que me emagrece. Se você que tá em casa e quiser no maior festival internacional de cinema cristão, tá no Simpla. Isso. Você pode comprar o seu ingresso. Na verdade, eu acho que é gratuito. É gratuito, gente. Mas tem que correr, porque as vagas são limitadas. Será no dia 15 de novembro em São Paulo. Então, se você quiser viver essa experiência, você que é fã do audiovisual, do cinema cristão, essa é a sua oportunidade. É quase que um Oscar. Verônica que não brigue comigo, mas é o Oscar do cinema cristão. Brasileiro. E também internacional, né? Verdade. Que aí a equipe tá passando aí um pouquinho do festival. Gente, meu coração tá assim, eu quero só ver o que eu vou fazer lá. Você estará lá, eu estarei lá, gente. Com certeza, gente. O time Cast vai estar lá em peso, né, pessoal? Imagina, gente. Vai ser lindo. Vou estar... Não vou falar aqui, eu ia falar. Vou estar torcendo por você. Você sabe que essa é... Não sei se eu posso. Esse foi o primeiro papel de destaque que eu fiz no cinema, num longa-metragem. E a primeira vez que eu também fiz um filme cristão. E a minha primeira indicação. Olha, gente, é muita coisa, né? Por isso que quando a gente fala vitória, é vitória. Mas é isso. Gente, muito obrigada. E se vocês quiserem deixar uma mensagem time. aí pro né? Mensagem final? Uma mensagem final pro pessoal que assistiu o nosso episódio até agora. Vocês podem usar essa câmera toda sua. Não sei se quem vai primeiro. Eu já deixei, agora na verdade, contigo. né? Eu já falei do propósito do filme e só quero reforçar aqui para que vocês aproveitem essa oportunidade, porque o filme tá aí para mexer e chacoalhar
as suas questões e fazer com que você viva melhor, assim, sabe? A gente está num momento da nossa vida que, com todas essas influências tecnológicas, eu amo a tecnologia, né? Assim, acho que ela vem para olha, isso aqui é tecnologia. Para nos ajudar, para otimizar o nosso tempo, mas a gente precisa também repensar o quanto a gente está usando isso a nosso favor e o tempo que a gente está perdendo, porque o nosso tempo é precioso, né? O nosso tempo com a nossa família, o nosso tempo com a gente mesmo também. Então, o filme, ele vai dar uma chacoalhadinha aí, espero que faça sentido para você. Gostou, compartilha. Não gostou, compartilha do mesmo jeito, por favor. Curte, segue todas as redes sociais. Curte. O filme tem rede social ou não? Tem. Entre Nós Outra Vez o filme. Aí, então vamos seguir. Me siga, por favor. Sigam Renata as de redes Paula sociais do Oficial. filme, da Rê. Renata de Paula Oficial. Alessandro Ramos, ator. Não, agora a palavra tá com você. Fala aí. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, time. Parabéns. Obrigada. Você que tem essa alma artística, que o teu brilho nos olhos diz o quanto você ama o que você está fazendo, e o quanto é necessário o teu trabalho, de toda a equipe que está aqui. Ó, Obrigada, né? gente. Não vou falar agora o nome de todos, mas é uma equipe incrível. Uma equipe iluminada. E assim, falando do filme Entre Nós Outra Vez, é um filme de família, é um filme de amor. É um filme sobre o que realmente vale a pena na vida. E não é um slogan, sabe assim, batido, clichê, piegas, brega. Não. Verdade. Porque só quem já passou por dificuldades ou por momentos de tragédia ou momentos limite na tua vida consegue entender o valor da família. Porque no fundo, quem vai estar ali é a tua família. E às vezes não é nem a família de sangue, mas é a família de alma, aquela pessoa que realmente está ao teu lado. E valorizar isto é o que faz valer a nossa passagem por esse planeta, ser filhos de Deus, sabe? E eu acho que é tudo que Deus quer é isso. Sim. Né? Que a gente se entenda, que nós aprendamos uns com os outros. E o filme traz isso. Ele aborda problemáticas que as pessoas vivem hoje em dia, dentro da internet, nas relações humanas, no mundo real, do mundo virtual. E ele é recheado com ação, ele é um drama, né? Mas que, com todas as limitações de um filme independente, ele tem força, ele tem alma, porque ele tem um propósito criado pelo Luaran Lins. Agradeço ao Luaran Lins por ter acreditado em mim, no meu trabalho como ator a princípio, e, acima de tudo, estar ao lado dele para construir esse filme, né? Que é um filme que, quando você assiste ele, você consegue mergulhar na história. Você consegue se envolver com o dilema de cada uma das personagens, e quando acaba o filme você fala, uau. Então, é isso, é disso que se trata a arte. Seja no teatro, seja nas artes plásticas, seja na música, seja onde for, no cinema. Você precisa sair modificado, transformado do modo como você chegou. E eu acho que esse filme conquista esse objetivo. Então, da maneira mais democrática possível, ele está no YouTube, gratuito. Então, é preparar a pipoca, sentar com a família e assistir, seja em português, em inglês, em espanhol, no mundo inteiro, em qualquer lugar deste planeta, ele está disponível. E sobre o cinema nacional, nós estamos vivendo um momento fantástico no nosso cinema brasileiro. Sim. É um resgate não só do orgulho de ser brasileiro, mas também o orgulho de contar a nossa história de cabeça erguida, não só para nós mesmos brasileiros, mas também para o mundo. O mundo sempre nos viu, ao Brasil, os brasileiros, de uma maneira muito colorida, muito intensa, muito vívida, muito cativante, muito apaixonante, mas nós também temos um Brasil de reflexão, um Brasil de luta, um Brasil de um povo que luta para continuar a sorrir. E nós sempre estamos sorrindo. E o cinema é isso. Então, você cidadão brasileiro, você brasileiro, brasileira, você empresário, você que assistiu um filme alguma vez na vida, todo mundo, acredite no cinema brasileiro. O cinema brasileiro, além de ser uma mensagem, um portal do nosso Brasil, das histórias humanas brasileiras, é também um veículo transformador e é também uma tremenda de uma vitrine para as empresas,
Assim como os Estados Unidos são o que são no cinema, porque os empresários entenderam que o cinema é uma vitrine empresarial. É o melhor marketing que pode haver para uma empresa, é linkar a sua imagem a um filme, porque fica eternizado pela emoção de assistir aquele filme. Então, invista no cinema brasileiro. E não só no eixo Rio-São Paulo, eu já fiz filme em Goiás, já fiz no Maranhão, em Minas Gerais. E o Brasil, ele é imenso. O Brasil é um continente dentro de um país com tantos Brasis dentro desse nosso Brasil, com histórias incríveis para ser contadas. Então, vamos contar a história dos nossos Brasis e vamos contar através da arte, através do cinema. E obrigado por estar aqui. Ai, meu Deus. Antes de finalizar, eu só quero entregar para vocês um presente do time Cash. Para vocês levar um pouquinho da gente com vocês. E vocês nunca esquecerem. Dedicatória. Vocês nunca esquecerem desse dia, porque com certeza nós aqui nunca vamos esquecer, né? Pode abrir aqui. Pode. Porque eu vi que tem uma frase. Pode abrir. Assim, de promessas. Pode. Como é que faz aqui? Só tirar um. Aqui, ó. Time Cast. Aqui, ó. É que tem alguém, gente, o pessoal não tá vendo, mas... Tem. Posso dividir? Pode. Para encerrar? Pode. Olha só. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Uau. Efésios 3:20, tá vendo? Muito bom. Obrigada. E assim finalizamos mais um Time Cast. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Sigam as nossas redes sociais, que nós estamos em todas as plataformas quase digitais do planeta. Spotify, TikTok, Instagram. Sigam as redes sociais da Rê, nós vamos deixar aqui, do Ale também. E também do filme. E também não posso deixar de agradecer aqui, né, o pessoal da Reinvente Podcast, que se não fosse eles, nada disso ia ser possível. Muito obrigada, pessoal. Essa equipe maravilhosa que nos atende aqui, que faz o Time Cast acontecer. Muito obrigada a você também que está assistindo. E um beijo até o próximo episódio.